Bom dia, gostaria de deixar uma mensagem de reflexão a todos, nesse dia maravilhoso. Mateus 21, a partir do versículo 20. Vendo isso, os discípulos ficaram espantados e disseram: Como é que se secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes garanto, se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês farão não só o que eu fiz com a figueira, mas também poderão dizer a esta montanha: Levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. E tudo o que vocês na oração pedirem com fé, vocês receberão. Bom, a mensagem de hoje é: se tiverdes fé, aliás, vai acontecer. Bom, esse texto aqui que nós acabamos de ler é sobre a figueira, que eu expliquei a todos, que acompanharam os vídeos de curto tempo, que o porquê que Jesus lançou aquela maldição na figueira e a figueira se secou. Nós sabemos que ele lançou a maldição porque a figueira não dava fruto e, apesar de ser vistosa, bonita, cheia de folhas, mas só que ela tinha um grande defeito, não produzia nada. Então, a moral da história aqui é que Jesus estava reprovando as atitudes daquela sociedade, principalmente do meio religioso, que tinha aparência de serem boas pessoas, de serem servos e servas do Senhor, porém estava negando a fé com as atitudes. Estava vestindo uma capa, E Deus não gosta de capa, Deus não gosta de aparência. Então, era uma forma de Jesus protestar contra as autoridades daquela época, principalmente as religiosas, que estavam vivendo uma vida de aparência, uma vida hipócrita e, dessa forma, receberam a reprovação de Deus. E aí os discípulos perguntam: mas mestre, como pode ter acontecido isso? Aí ele diz: se tiverdes fé, vai acontecer. Não só isso, mas muito mais, se vocês pedirem e crendo na oração. Bom, mas só que há empecilhos que encontramos no caminho das promessas que Deus nos fez. Sempre vai haver empecilho, sempre vai haver oposição, dificuldades e problemas nessa trajetória. A figueira viçosa, mas infrutífera. Quer dizer o quê? Uma fé oca, sem atitudes. Então, muitas das vezes, as pessoas não alcançam os seus objetivos porque tem uma fé vazia. O que é uma fé vazia? É aquela fé que não tem obras. A pessoa crê que Deus pode fazer algo, mas na hora da prática recolhem, ou seja, acovardam-se. Bom, e outro detalhe também que faz parte dos empecilhos é que muitas das vezes esperamos que alguém faça algo por nós. Ficamos na inércia, parados, aguardando alguém vir nos socorrer, nos ajudar, um anjo de luz aparecer, bater na nossa porta e entregar a bênção que nós precisamos. E nós sabemos que não é dessa forma que Deus opera milagre. Não é dessa forma que Deus trabalha em nosso favor. É claro que há situações bem específicas, mas de modo geral, se analisarmos a história do povo de Israel, se analisarmos milagres acontecidos desde Gênesis até Apocalipse, iremos ver que Deus exige que façamos algo. A Bíblia fala em Eclesiastes que tudo quanto vier no nosso alcance para fazer, devemos fazer conforme as nossas posses, as nossas forças. Bom, e outro detalhe também é que não devemos ficar parados, devemos avançar, devemos sempre estar caminhando em direção àquilo que Deus nos proporcionou. Se Deus te prometeu te levantar como um pregador, você tem que fazer aquilo, você tem que correr na direção que um pregador faz, se dedicar à leitura, aos estudos, ler bastante livro, se dedicar também à oração, à consagração, preparar a sua vida.
Aquilo que está no seu alcance fazer, você tem que fazer conforme as suas possibilidades. Há um grande sábio que diz assim, da seguinte forma: bom, devemos sempre fazer tudo conforme a nossa realidade de hoje, conforme o que nós temos hoje. E, com certeza, fazendo dessa forma, a gente estará caminhando, se movendo em direção àquilo que Deus tem nos prometido. Então fique com essa palavra. Se tiverdes fé, vai acontecer. Não duvide. Deus é fiel e maravilhoso para fazer tudo aquilo que pedimos crendo em oração. A Bíblia fala: se tudo quanto nós pedimos em oração, crendo, receberemos, tá bom? Saia da inércia. Começa a agir. Começa a caminhar em direção àquilo que Deus prometeu e você vai ver que automaticamente o mar vai se abrir, os empecilhos vão ficar para trás e o caminho vai começar a se abrir diante de você. Deus te abençoe, um forte abraço, até mais.